Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, os versículos 11 e 12. Está escrito assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo, aqui escrevendo àqueles irmãos da cidade de Corinto, ele estava fazendo referência a espíritos que podem atuar e operar na vida das pessoas, visto que Deus é espírito e ele, ao formar o homem, formou espírito, alma e corpo. Então, a maneira de se relacionar com Deus é através do nosso espírito, que a palavra de Deus diz que é a lâmpada do Senhor. É onde Deus se comunica conosco. E é onde a palavra de Deus alcança. O escritor aos Hebreus disse que a palavra ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, vemos ali claramente definido que há no homem o espírito do homem e há também o espírito de Deus. Então, esta foi a primeira condição de Deus ser espírito. A palavra de Deus, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O homem é constituído também de um espírito que ele recebeu de Deus, tanto é que quando o homem morre, o corpo volta a ser pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Então, aí está um espírito que Deus deu ao homem, e o espírito de Deus que se comunica com o espírito do homem. A partir do momento da transgressão e da desobediência, lá no Jardim do Éden, passou a existir um terceiro espírito, que se chama o espírito do mundo. O espírito do mundo. Esse espírito do mundo, ele parte através de Satanás, que se rebelou contra Deus. Tornou-se o arqui-inimigo de Deus, não podendo confrontar e atingir diretamente a Deus, ele procura atingir a obra criada pelas mãos de Deus, que é o homem, o ser humano. É ali que ele coloca todas as suas artilharias para procurar atingir este homem ou esta mulher. E de que maneira ele faz isso? Através do espírito do mundo. Então, ao espírito do homem, com o qual Deus o criou, ao espírito de Deus, que é a essência de Deus, e ao espírito do mundo, que este é utilizado por Satanás para abrir brecha na vida das pessoas e, por meio desta brecha, neste espírito do mundo, procurar infiltrar-se dentro do homem e corromper o espírito do homem, para que ele se volte contra Deus. E no estado de cegueira espiritual, é esta a condição da humanidade, porque eles não tiveram experiências com Deus para receber
o Espírito de Deus e notar na vida deles a diferença que faz quando o Espírito de Deus vem habitar no espírito humano, no coração do homem, no espírito do homem. Mas ele tem somente a experiência do espírito do homem dominado e dirigido pelo espírito do mundo. Então nós precisamos avaliar agora o que é próprio do espírito do mundo e o que é próprio do espírito de Deus. Visto que esses dois espíritos, tanto o espírito de Deus quanto o espírito do mundo, sempre está em atenção a influir sobre o espírito do homem. E a quem este homem ou esta mulher reconhecer e colocar-se em posição de submissão e lealdade, esse espírito vai dominar sobre o espírito do homem. Ou o espírito do mundo vai dominá-lo, ou o espírito de Deus vai dominá-lo. Os dois não têm como dominar ao mesmo tempo, porque há uma oposição. O espírito do mundo é alimentado pelo pecado, pela rebelião, ele é alimentado por tudo aquilo que contradiz o propósito e a vontade de Deus. E o Espírito de Deus é santo, é puro, é verdadeiro, é sensível, é o Espírito de Deus. E nós somos aqueles que recebemos ou o Espírito do mundo ou o Espírito de Deus. Os salvos por Cristo Jesus, uma vez eram dominados pelo Espírito do mundo, mas em Jesus eles foram libertos e esse espírito do mundo foi expulso e o Espírito de Deus veio fazer morada no espírito do homem. E ele agora passa a ser um adorador por excelência deste Deus maravilhoso que, com o seu poder em nos atrair a Cristo e, por meio de Cristo, expulsar de nós aquele espírito mundano, o espírito que há no mundo, que nos dominava. E temos aqui quais são as características desse espírito do mundo, mas uma vez que nós fomos libertos, a casa ficou limpa, o nosso interior foi purificado pelo sangue de Jesus e o Espírito de Deus veio então habitar no nosso espírito. Então, o que é que define o espírito do mundo? Bem, nós entendemos que o que domina o espírito do mundo é o chamado espírito de escravidão. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 15, ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão. Então, o espírito do mundo, nós podemos definir em 7 palavras. Primeiro, o espírito do mundo, ele é o espírito de escravidão. Quando ele vem e domina o espírito humano, ele escraviza aquele homem e aquela mulher no seu estado de pecado. Então é um escravo de Satanás, é um servo de Satanás. O próprio Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 6, o versículo de número 16, ele diz: não sabeis que a quem vos apresentardes para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Do pecado para a morte é o espírito do mundo. Da justiça, da obediência para a justiça é o espírito de Deus. Então, nós encontramos aqui aquele a quem nos apresentarmos. Mas diz que, uma vez libertados do pecado, da sua escravidão,
nós fomos feitos servos de Deus. E o nosso fruto agora, diferente do fruto anterior, que era o fruto do pecado, agora é o fruto da justiça, gerado em nós a partir do instante em que o Espírito de Deus vem e habita em nós. Então, o espírito mundano, primeiro, ele é um espírito de escravidão, que escraviza, que aprisiona as pessoas. Segundo, ele é um espírito de abominação. Toda sorte de males e maldades, esse espírito sente-se prazeroso em realizar. E obriga este homem que está escravizado, esta mulher, a praticar todo tipo de abominação, até aquelas inimagináveis. Mas não é somente isto. O espírito do mundo, em primeiro lugar, ele é o espírito de escravidão, mas ele é também o espírito de abominação, coisas abomináveis, detestáveis, reprováveis e condenadas diante de Deus. Mas ele também é o espírito de dissensões, discórdia, desentendimentos. É o espírito de guerra, de peleja, de rivalidade, de confronto. Esse é o espírito do mundo. E quando ele está habitando no espírito do homem ou da mulher, é isto que eles vão fazer. Eles vão se prestar a viver uma vida de escravidão na prática deliberada da abominação, vão praticar dissensões, vão criar guerras, pelejas, conflitos e confrontos, e serão também dominados pela inveja. A inveja é a podridão dos ossos, a inveja é alimentada pelo espírito do mundo. Em sexto lugar, o espírito do mundo é alimentado também pelo espírito da prostituição, que leva a pessoa a praticar todo tipo de imoralidade. Imoralidade. Não há limites e não há bom senso com relação a isto. E sétimo, o espírito do mundo, habitando no espírito do homem, ele vai levar este homem, esta mulher, a ser dominado pela violência. E a violência, ela é cruel. Quantas vezes nós encontramos pessoas e podemos identificar estas ações na vida destas pessoas e vamos entender que quem está atuando no espírito dela é o espírito do mundo. E o espírito do mundo, conforme eu disse, primeiro ele é o espírito de escravidão. Segundo, é o espírito de abominação. Terceiro, é o espírito de dissensão. Quarto, é o espírito de guerras. Quinto, é o espírito de inveja. Sexto, é o espírito de prostituição. E sétimo, é o espírito de violência. Quando estas ações se manifestam através de uma pessoa, logo discernimos que o espírito dela está sendo dominado pelo espírito do mundo. E o espírito do mundo, mais uma vez eu repito, é contra o espírito de Deus, é contra a vontade de Deus. Mas Paulo disse o seguinte: mas nós não recebemos o espírito do mundo. Mas ele deixou claro que existe o espírito do mundo. Mas o que ele diz é que aqueles que em Cristo foram salvos, libertos, transformados, perdoados, purificados, foi expulso da vida deles o espírito do mundo que até então os dominava. E uma vez liberto, purificado e santificado, o Espírito de Deus vem e habita na vida da pessoa. E o espírito do homem, o espírito da mulher,
passa a ser dirigido e guiado pelo Espírito que procede de Deus. Se nós já vimos as qualificações do espírito do mundo, pendendo para maldade, violência, imoralidade, impureza, prostituição e toda sorte de males, o Espírito de Deus, ele leva para uma outra direção. E para qual direção leva o Espírito de Deus? Bem, o Espírito de Deus é chamado de Espírito de paz. Então, aonde havia perturbação pelo Espírito do mundo, com o Espírito de Deus, a perturbação sai e o Espírito de paz entra. E esse Espírito de paz afasta Satanás. O espírito do mundo dominava as pessoas, alimentando nelas o ódio, a vingança. Quando o Espírito de Deus vem, ele alimenta com o amor de Deus, o amor desinteressado, o amor puro, sincero e verdadeiro. Mas também o espírito do mundo mantém a pessoa num cabresto e ela não tem alegria verdadeira no seu espírito. Existem alegrias passageiras, mas a alegria verdadeira não existe, porque o espírito está dominado por um espírito mundano. Mas quando o Espírito de Deus vem, ele traz alegria. O espírito de alegria passa a dominar no espírito do homem. Quarto, o Espírito de Deus, quando vem, ele produz em nós o espírito de gratidão, de ser agradecido, porque reconhecemos quem éramos, o que o Senhor fez por nós e quem somos hoje, e quem seremos de acordo com a promessa que nos é feita pela palavra de Deus. Então, isto vai gerar em nós um espírito de gratidão. Nós seremos gratos a Deus por tudo. E quinto, se lá no espírito do mundo havia insubmissão, insubordinação, com o Espírito de Deus vai haver submissão, disponibilidade para se colocar debaixo da autoridade de Deus e seguir-lhe com fidelidade. Então, nós encontramos aqui o espírito de submissão. É o Espírito de Deus que vem sobre o espírito do homem. Sexto lugar, o espírito de lealdade. No espírito do mundo não há lealdade, não há fidelidade. Mas no Espírito de Deus há tanto lealdade como fidelidade. São as diferenças. E por fim, o espírito do mundo, conforme disse já, é o espírito também de impureza. O espírito do mundo de sujeira. Mas o Espírito de Deus é de pureza. Por isso é que para o Espírito de Deus vir habitar em nós, primeiro precisa tirar o espírito do mundo, limpar a nossa casa com o sangue de Jesus, e aí vem o Espírito de Deus e habita em nós. Então, o que Paulo disse é que os verdadeiros cristãos, aqueles que servem a Deus intencionalmente, com alegria, com comprometimento, com fidelidade, com verdade, ele diz, mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que através dele pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente em Deus. Então, mediante as expressões das pessoas, seja nas palavras, nas atitudes, nos comportamentos, nos relacionamentos, nós conseguiremos, à luz da Bíblia, discernir qual é o espírito que domina sobre aquela pessoa. As pessoas do mundo que não tiveram ainda um encontro pessoal com Cristo, nós sabemos que sobre elas domina o espírito do mundo. Até o dia em que o entendimento deles forem abertos
e eles passarem a compreender a riqueza do Evangelho de Cristo, que manifesta a glória de Deus e leva as vidas ao arrependimento e à confissão de Jesus como Senhor e Salvador, e após serem purificados, o Espírito de Deus vem habitar sobre elas. Mas o que precisamos atentar melhor é para aqueles chamados cristãos, porque existem em todas as áreas da vida pessoas de várias índoles, em todas as esferas da sociedade, até na esfera espiritual. Existem os cristãos verdadeiros, que são guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus, porque eles receberam o Espírito de Deus e são dominados pelo Espírito de Deus, mas existem aqueles que vieram a Cristo e pararam no seu progresso espiritual e permitiram que o espírito do mundo se apoderasse da vida deles, e hoje eles são aqueles que praticam esta sorte de males. Por isso é que as pessoas ficam estarrecidas quando escuta determinados comportamentos de pessoas e logo dizem, mas não é um cristão? Sim, ele tem o nome de cristão, mas as ações dele são daqueles que o Espírito de Deus não está habitando nele. Por quê? Se ele, dizendo-se cristão, viver escravizado pelo poder do pecado, não conseguir vencer o pecado, porque o pecado se vence com a santificação, não conseguir vencer o pecado, a todo tempo o pecado está assediando e encontrando um caminho aberto. Se ele se deixar levar e praticar coisas abomináveis, ou praticar dissensões, discórdias, desavenças, guerras, pelejas, conflitos, invejas, semear o mal, ou se deixar levar pela prática da prostituição, ou usar da violência, embora dizendo-se que é um cristão, por essas atitudes e comportamentos, nós podemos ter, à luz da Bíblia, o discernimento que, na verdade, ele só está vivendo de nome, mas a vida dele está dominada pelo espírito do mundo. E o espírito do mundo é o espírito contrário ao espírito de Deus. É por isso que nós vemos hoje em dia, nas mídias, nas redes sociais, nos meios de comunicação, quantas pessoas que são pegas e são levadas, e logo as pessoas dizem, mas é um cristão. Pois é, ele tem nome de que vive, mas está morto. Ele tem nome de cristão, mas ele vive dominado pelo espírito do mundo. Então ele não vai ser dominado e dirigido para a paz, para o amor, para a alegria, para a gratidão, para a submissão, para a lealdade, para a pureza. Ele vai se abrir na prática do que o espírito do mundo lhe escravizar, lhe impuser. Então ele vai se tornar um escravo. Não importa que aparentemente pareça-se com um cristão, mas se as ações dele, tanto das palavras quanto do coração, relacionamentos e atitudes, vão revelar qual é o espírito que domina aquela vida. Então nós vemos em vários locais, existem esses dois tipos de pessoas, até no meio cristão. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus e aqueles que são guiados pelo espírito do mundo. Então, através do comportamento, do relacionamento, das atitudes e das palavras, nós conseguimos discernir, à luz da Bíblia, quem é dominado pelo Espírito de Deus e quem é dominado pelo Espírito do mundo. Então a pergunta que fica é, que tipo de espírito recebemos? Nós devemos saber, pelo nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas palavras, nós devemos saber qual é o espírito que nos domina. Se eu tenho em mim
o espírito, sou escravo do pecado, não consigo me livrar do pecado. Se eu tenho prazer em praticar a abominação, em criar dissensões, fazer guerras e pelejas, ser alimentado pela inveja, me dar a entregar à prostituição ou à prática da violência, está claro que eu estou sendo dominado pelo espírito do mundo. Mas se por outro lado, as minhas expressões são de pacificador, de praticar o amor cristão, de desfrutar da alegria da presença de Deus, de ter sempre no coração a gratidão por tudo que Deus é e faz, e me colocar em submissão e demonstrar a lealdade para com Deus e manter a minha vida no estado de pureza, isto vai identificar que eu estou sendo dominado pelo Espírito de Deus, que eu recebi o Espírito de Deus, que o Espírito que outrora dominava sobre mim, que era o espírito do mundo, foi expulso, a casa foi limpa e o Espírito de Deus veio habitar. E ele, habitando em mim, ele vai produzir em mim estas atitudes e comportamentos que vão identificar que eu estou sendo dirigido e guiado pelo Espírito de Deus. Então, mediante o que expusemos aqui, resta agora saber que tipo de espírito recebemos. Paulo disse, nós não recebemos o espírito do mundo. Mas se nós fazemos o que o mundo faz, significa que o espírito do mundo está sobre nós. Mas se nós não fazemos mais o que o espírito do mundo fazia em nós e fazemos o que o Espírito de Deus faz, o Espírito de Deus está em nós. Então, se o Espírito de Deus está em nós, glorifiquemos a Deus agradecidos. Se percebermos que nós estamos sendo dominados, embora tendo o nome de um cristão, mas dominado pelo espírito do mundo, com todas estas aberrações, é necessário voltar ao início e buscar em Deus o caminho do arrependimento, fazer a Ele a confissão, arrepender-se de verdade e pedir a Deus que nos dirija no seu caminho e na sua vontade. Então, está aí esta reflexão. Cada um pode fazer a sua própria análise. Que espírito te domina? Dependendo das suas atitudes e práticas, você vai chegar à conclusão: eu sou dominado pelo espírito do mundo ou eu sou dominado pelo Espírito de Deus. Não pode ser dominado pelo espírito do mundo numa parte do dia e quando chega à noite, no momento de adoração, ser dominado pelo Espírito de Deus. Isso não condiz com a verdadeira vida de fé. Ou é dominado pelo Espírito de Deus 24 horas por dia, ou é dominado pelo espírito do mundo 24 horas do dia. Então, nós precisamos saber, através do nosso comportamento, relacionamento e atitudes, vamos identificar. Se isto fizermos e abrirmos o coração e reconhecer que algo não está bem e procurar em Deus o caminho do arrependimento, o Senhor nos dará graça e vitória e nos levará para sermos restaurados na sua presença. Esta é a reflexão. Medite, avalie e, se precisar, tome um posicionamento comprometido diante de Deus para mudar esse estado de coisas. Querendo Deus, amanhã retornaremos.